Olá, gente! Estamos de volta para mais um episódio do nosso programa De Cara com Elas, todos os domingos, às 21 horas, pelo Pô Streaming TV. Mas hoje eu confesso que é daqueles programas que a gente precisa respirar fundo antes de começar, né, Vanessa? Bem-vinda, amiga. Obrigada, oi gente, tava com saudade. Que bom estar aqui no calor, aqui do estúdio com essas pessoas que a gente tem tanto amor, Aí é né? verdade, coisa boa te ver de novo. Ai, também. Hoje o assunto é sério, especialmente nós queremos falar com as mães que estão nos assistindo. Imagina o que é deixar seu filho em casa, como tantas vezes a gente deixa, né, genuinamente, e quando tu volta, naquela mesma noite, tu tem uma cena que vai mudar completamente a trajetória da tua vida. Não é, Nick? Pois é, e a história que você vai ouvir hoje, ela é difícil, ela é impactante, mas ela é mais do que necessária. E a gente gosta muito de trazer essas pautas, de dar voz para essas mulheres, para essas mães, porque essa história também revela a força de uma mãe que transforma a dor em luta, o que é fundamental, né? Ter força, ter esperança. O caso do menino Andrei Goulart, de apenas 12 anos na época, foi em 2016 isso, Nick. Esse menino que foi morto e também sofreu violência sexual do próprio tio, segundo as acusações do Ministério Público, acusações gravíssimas, que era um policial de reserva que vai ao júri no próximo 27 de outubro, aqui em Porto Alegre. Ao longo do processo, mais de 20 testemunhas foram ouvidas, e os relatos mostram que não se trata apenas de uma tragédia isolada, e sim de um histórico que não pode ser silenciado. E como está chegando pertinho agora, por isso que a gente está trazendo à tona, está relembrando essa história que não pode ser esquecida. E hoje é muito mais do que uma entrevista, é um convite à reflexão, à empatia e ao compromisso de não deixar essas histórias passarem despercebidas e essas mães sem poder falar, sem poder buscar a justiça. E que bom que o júri está chegando o dia, né? 27 de outubro está muito pertinho. Então fica com a gente, porque você vai conhecer a voz e a coragem da mãe do Andrei, da mãe desse anjinho, que é a Kátia Goulart, e ela vai contar um pouco dessa luta incansável por justiça para o seu filho. Seja bem-vinda, Kátia. Kátia! Não, e aplausos, a gente tem que sempre Com aplaudir, certeza. porque a coragem que tu tens, a gente já fica feliz só pelo fato de tu estar aqui com a gente, de novo, mexendo nessa história, falando dessa história com todos nós e aí para quem nos assiste. Seja bem-vinda, Obrigada. Essas palmas vão especialmente para o Andrei, ele que me encoraja todos os dias a seguir essa luta. Desde o dia que ele foi assassinado, todos os dias é ele que me motiva. É o amor por ele que me levou a enfrentar o Ministério Público, o IGP, a Brigada Militar e quem for possível pela frente, para provar que meu filho foi assassinado pelo meu irmão. A gente vai saber um pouco dessa história, mas assim, o que a gente queria te perguntar primeiro, assim, Kátia? Nós estávamos ali na abertura, hoje até com um pouco os risos, né? Porque realmente Verdade. essa história mexe conosco e mexeu já, a gente já acompanhava essa história aí depois de 2016, que ela foi muito falada, até porque isso também acontece aqui no nosso estado, esse assassinato foi aqui em Porto Alegre, né? E a gente queria conhecer um pouquinho do Andrei, desse menino, desse anjinho de 12 anos. Quem era o Andrei, como é que ele era como filho, como ele era como aluno, como ele era como irmão, como ele era no seu dia a dia, Kátia? Falar do Andrei é muito fácil. Uma criança linda, alegre, feliz, de bem com a vida, personalidade forte, firme, convicto das coisas dele, sabia cozinhar, gremista, gostava de fazer chimarrão, tinha sonhos, né, como qualquer criança aos 12 anos, às vezes ele falava em futebol, às vezes ele estava muito tendencioso para o lado da culinária, porque estava uma fase em que ele gostava muito de fazer comida. Eu acho que o melhor chimarrão que eu sempre digo que eu tomei foi o dele. Ele com 11 anos já sabia fazer chimarrão. E é difícil uma criança gostar de chimarrão, e ele né? gostava de chimarrão, ele tinha a cuia, tinha a térmica dele, a bomba, fazia o kitzinho dele, sentava lá, cruzava as perninhas dele, via o jornal, ele gostava muito de ver jornal também, tinha uns hábitos mais de adulto, assim, Sim. Mas ele não deixava de ser criança. Né, de querer brincar com os amiguinhos na quadra, de jogar videogame. As pessoas falam, tu era a mãe? Não, eu sou a mãe do Andrei. Eu vou ser a mãe do Andrei, até quando eu sair daqui eu vou ficar como sendo a mãe do Andrei. Então foi
tiraram ele de nós, do meu convívio, do convívio dos irmãos, de uma maneira muito bruta. Então, a minha luta é por isso, por justiça pelo Andrei. E o Andrei tem mais 2 irmãos, né? São 3 filhos, eu tenho o Anderson, a Andressa e o Andrei, que era o caçula. Ele com os irmãos, ele brincava muito, ele era o caçula, então eles falavam que ele era mais mimado. E eu acho que fazer essa concorrência entre eles era normal, entre os 3 irmãos, mas eles tinham um ótimo relacionamento entre os 3. A minha filha do meio, ela é 4 anos mais nova que o... Ela é 4 anos mais velha que o Andrei. Então, ela e o Andrei andavam muito juntos, assim, eu sei o quanto ela sofreu, o quanto ela sofre, porque ela viu a cena, né? Então, naquele momento, para mim, foi muito difícil, porque eu não entendia o que acontecia e queria proteger minha filha. E o Andrei com os irmãos, ele brincava, tanto é que a última lembrança que o Anderson tem do Andrei, o Andrei estava indo no mercado, tinha vindo do mercado, e o Anderson estava saindo para trabalhar, porque trabalhava de noite. O Anderson, só para te falar, é o irmão mais velho. Isso, é o meu filho mais velho. E aí os dois se passaram assim, se cruzaram as mãos, né? E aí ficaram se desafiando que no outro dia ele ia ganhar na FIFA do Anderson. Amanhã eu vou ganhar na FIFA de ti. Então, uma criança que está programando jogar uma partida de videogame com o irmão não consegue programar um suicídio naquela noite, né? E te ouvindo, Kátia, é importante a gente conhecer ele. Porque quando a gente fala em números, estatísticas, a gente esquece que cada um desses números é uma pessoa que está ali por trás, é uma família que ficou sem aquele ente querido. Então, claro que hoje tu fica com essas lembranças, que é o que resta, mas a gente entende o quanto é importante, eu acho que o quanto vai acalmar o teu coração no momento que tu tiver a tua justiça, quando tu faz essas lembranças, né? Eu tenho muitas lembranças boas do Andrei. E aí ele, como colega também, né, os colegas dele prestaram uma homenagem muito bonita. Quando encerrou aquela turma dele se formou no ensino médio, né? Eles me convidaram para participar da formatura e eles fizeram um quadro que eu tenho lá em casa, assinaram. Aí diz que eles foram para a sinaleira pedir dinheiro. Hoje, realmente, ele teria hoje 22, né? 23 anos? Ele teria 21 anos. 21 anos. E eles foram para a sinaleira juntar dinheiro para fazer o quadro em homenagem, e eu muitas vezes me sinto egoísta, porque naquele momento, naquele dia, eu não lembrei com esse carinho das crianças, né? Eu sabia que a escola também sofreu muito, porque fazia pouco tempo que ele tinha ido para essa escola, mas ele era uma criança muito comunicativa, ele fazia amizade muito rápido. Então, ele já estava bem enturmado com os colegas de turma dele, com os colegas da Andressa, né? Porque eles eram parelhos ali. Sim. A Andressa, quantos anos tinha na época? Ela tinha 16 e o Andrei 12. Ele era o mais novo. Ele era o caçula. E no condomínio também já tinha amizades, ele estava organizando uma festa de final de ano, então quem comete suicídio não organiza uma festa de final de ano, né? Ainda mais com alegria. E a gente vê as fotos dele e ele passa realmente, porque as fotos diz muito da pessoa, né? Dá para ver que ele era assim, brincalhão, leve, sorridente, né? Sorridente. Um menino feliz. Dava para dizer isso mesmo, um menino feliz. Mas a gente não tem como não ir para aquele dia fatídico, o dia que mudou totalmente a trajetória da tua vida. E imagino que foi um dia que tu quer esquecer, quer enterrar, mas ao mesmo tempo tu também fica muito preso nesse dia, né? A minha vida encerrou uma parte ali, né? E começou uma outra parte, da mãe que luta por justiça pelo filho. Eu não deixei de ser mãe do Andrei no dia 30 de novembro de 2016. Eu me tornei mãe do Andrei, que foi assassinado. Então, a minha busca por justiça nesses anos todos. Foi um dia muito difícil. Aquele dia, o próprio dia antes, né, do assassinato do Andrei já tinha sido um dia difícil, porque tinha acontecido a tragédia da Chapecoense. E lá em casa a gente gosta muito de futebol. Foi na madrugada. Foi na madrugada. Foi na madrugada anterior, né? A tragédia da Chapecoense aconteceu na madrugada de segunda para terça e a do Andrei de terça para quarta. Então, na terça-feira, quando nós acordamos, né, já estava a notícia da tragédia da Chapecoense. Nós estávamos bem tristes, né? Sim. Não tinha muitas informações ainda. E o Andrei foi para a escola. Ele e a minha filha foram para a escola de manhã.
E eu fiquei em casa, foi um período que eu tinha feito uma cirurgia na coluna, então eu estava de licença saúde, eu estava em casa. Então foi o período que eu mais fiquei com o Andrei. E ele me cuidava ali, eu não podia caminhar muito, ele servia meu prato, trazia comida para mim, às vezes eu Ele era um estava menino prestativo. muito prestativo. Ele dizia assim, mãe, hoje eu ajudei uma senhora no condomínio a carregar sacola. Ele viu uma pessoa carregando, ele falava assim, mãe, eu aprendi com um amiguinho dele, falar, mãe, eu aprendi com o Bruno que mulher não faz força. Eu ia no mercado, eu falava, eu vou no mercado, vou junto contigo, mãe. E aí eu chegava no mercado, ele botava as coisas no carrinho, passava as compras, ele tinha um comportamento de adulto, assim. E, claro, ele era uma criança. Mostrava uma maturidade. Demonstrava maturidade. E aí ele, nessa do dia 29, ele foi para a escola de manhã, ele estava bem triste, ele voltou mais cedo, que estava um período reduzido. Sim. E estava só eu e ele em casa, o Anderson estava estudando nesse dia, e o meu irmão tinha ido para o serviço, para o Ministério Público, porque o meu irmão já era aposentado da Brigada Militar e morava no Rio de Janeiro. Isso é importante dizer, o irmão, que é o acusado, que então tio do Andrei... Tio e padrinho do Andrei. Tio e padrinho. Padrinho do Andrei e dos meus outros dois filhos. E ele tinha contato... Ele era próximo ao Andrei? Como é que foi? Ele tinha um convívio não tão próximo assim quanto o meu outro irmão que também morava no Rio. Mas ele morava no Rio, né? Por isso que ele não tinha esse contato próximo. Mas quando nós morávamos aqui em Porto Alegre, ele morava aqui em Porto Alegre, a gente se visitava, né? Era uma família normal, assim. Eu tinha minha família, ele tinha dele, as crianças brincavam junto, nunca teve problema. Ele também tem filhos? Ele tem 4 filhas. Filhas, tá. E qual é a diferença dele? Porque isso é importante, esses detalhes, assim, a gente trazer. Qual a diferença dele, irmão, tio, vocês dois? Entre vocês dois. Agora não é muito tempo de idade, mas acho que dá uns 5, 6 anos de diferença. Ele é mais velho que eu. Ele é mais velho. Ele é mais velho. Não é muita diferença, então. Nós somos entre 5 irmãos. Né, nós tivemos um ótimo relacionamento, meus pais são falecidos, os dois, e nessa altura de toda essa situação, eu até prefiro que eles não estejam aqui, para não passarem por isso. A dor seria grande. Nossa. Então, mesmo eu amando muito meus pais, nesse momento, eu até prefiro que eles não passassem por isso, né? E aí ele estava na tua casa, então só para a gente situar. Aí ele se aposentou pela Brigada e foi morar no Rio no Rio de Janeiro com a família dele. No início de novembro, ele recebeu um convite para trabalhar no Ministério Público. Tá. Aí aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre. Então, meu irmão sempre foi da Brigada, mas sempre foi da parte da inteligência. Ele não usava a farda, ao contrário, né? Era um serviço sigiloso, que chama, né? Quem é da Brigada sabe, ele tem que ficar disfarçado, né? Não pode andar como brigadiano. Isso. E como a gente vem de família de brigadiana, meu pai era brigadiano, eu tenho um outro irmão que também se aposentou pela Brigada, e a gente convia muito com brigadiano, a gente sabia disso, a gente sempre manteve isso aí, para nós não tinha problema nenhum, e a gente manter segredo não, sigilo, né? Sigilo, isso. Tá, e aí ele veio para Porto Alegre, me ligou antes, né, disse, Kátia, eu vou receber um convite para trabalhar no Ministério Público, eu posso passar uns dias na tua casa? Eu não vi problema nenhum em acolher, era meu irmão, né? A gente se criou junto, ele já era do meu núcleo familiar. Às vezes as pessoas falam, tu botou um estranho. Não. Estranho é um marido. Isso é importante falar. Quem não faria a mesma coisa que tu, Kátia? É impossível. Porque o estranho é o marido, é a esposa, é o cunhado, o irmão, ele já era do meu núcleo familiar antes de eu nascer, inclusive. Exato. Eu não vi problema em acolher ele. O que eu fiz? Meu apartamento é pequeno. Eu disse, então faz assim, fica tu e os dois guris, né, o Andrei e o Anderson num quarto, e eu e a Andressa no outro. E tá tudo certo, né? A gente que é pobre, a gente se adapta às situações, né? Normal, acolhe a família. É como eu disse, eu olhei ele com os meus olhos. Ele não, né? Ele viu o Andrei e, de repente, uma presa para ele. Sim. E aí eu acolhi ele, né? Ele disse, eu vou ficar aqui, depois eu vou arrumar uma residência para mim. Eu não vi problema, fica. E o Andrei estava bem contente, nós estávamos contentes, porque até então a gente se dava bem, né? É família, né? É família. Como é bom receber a família, eu vejo por nós. Como é bom quando tá o irmão, quando tá todo mundo Exato. junto. Tanto é que eu continuo visitando meus outros irmãos também continuam, a gente continua se visitando. Isso a gente quer saber depois como ficou esse núcleo familiar aí. Sim, aí... Eu imagino que também deu uma tumultuada, né? E aí, nesse dia, então, daí aconteceu a tragédia da Chapecoense e o Andrei foi para aula de manhã já, e a Andressa também, só que a minha filha ia passar o dia fora, que ela tinha um trabalho escolar para fazer na casa de uma outra colega. E o meu irmão voltaria só de noite e o Anderson estava na aula. Aí o Andrei chegou por volta de umas 10 horas da manhã, e eu estava tomando chimarrão, ouvindo música, não estava nem vendo a tragédia da Chapecoense, que estava muito triste aquilo ali, né? Porque também não tinha informações precisas, né? E ele contigo. E o Andrei chegou comigo. Contigo. Chegou, tomou umas cuias comigo, conversou. Isso era de manhã? De manhã, umas 10 horas da manhã.
E ele disse, mãe, tu não vai ver teu jornalzinho? E eu falei, não, filho, hoje tá muito triste, que tá dando sobre a tragédia da Chapecoense, e, né, quando uma mãe sofre, eu lembro que eu falei para ele assim, ó, quando uma mãe sofre, filho, todas as mães sofrem juntos. E aí, olha a maturidade dele. Ele disse, pois é, né, mãe, que triste para essas mães perder os filhos desse jeito, né? E eu não sabia que logo em seguida eu ia se tornar uma mãe. Logo em seguida mesmo, né? A gente Kátia? não consegue nem Mensurar, né? mensurar a dor. Eu me tornei dessa uma perda. mãe que também perdeu um filho numa tragédia, mas que foi tirado, né? Da Chapecoense também foi uma tragédia. Muito, sim. E aí, tá, daí nós almoçamos juntos, ele ficou olhou um pouquinho de série ali, que ele queria ver TV, e almoçamos juntos, só nós dois, e fomos dormir. Ele não tinha o cochilinho, porque nós tínhamos dormido tarde, na noite anterior, e eu sinto assim, foi o último sono que nós dormimos bem juntinho. Eu sinto, muitas vezes, quando eu tô com muita saudade dele, eu sinto assim, o corpinho dele junto comigo, né? Eu me abraçava nele, dormimos por cima de uma manta do Grêmio, que também ele era gremista. E aí, meio da tarde, ali eu acordei, ele falei, filho, levanta para nós tomar um café, senão depois da noite tu não dorme, tu tem aula, tem que fazer tema, né? E aí ele disse, tá, mãe, eu vou no mercado buscar guisada. Eu falei, pra quem tu vai buscar guisada? É sempre bom ter carne em casa, que ele gostava de cozinhar. Então, quando ele queria cozinhar, ele já queria que precisasse, já estivesse ali. Ele foi, fizemos café, tomamos café, e eu disse, filho, tu não vai junto no aniversário com a mãe? Que era aniversário de um familiar nosso, né? Um parente. Um amigo nosso que é quase como da família, né? E ele falou, não, mãe, eu vou ficar em casa que eu vou fazer um chimarrão para esperar o padrinho. Eu não vi problema nenhum, né? Morar num condomínio fechado, logo em seguida meu irmão chegaria, e ele disse, eu vou fazer um chimarrão para esperar o padrinho. E ele estava contente com a chegada do padrinho ali, né? E ele era hospitaleiro, André gostava de acolher. Quanto tempo ele já estava... Desculpa até te interromper, Kátia, mas só para as pessoas entenderem esse tempo, né? Essa cronologia. Quanto tempo o padrinho, o teu irmão, já estava com vocês até esse dia? No apartamento. No apartamento. Ele voltou, ele teve início de novembro, ele ficou uns 2 dias, e depois ele voltou, acho que foi 11 ou 12 de novembro, isso aí foi na madrugada do dia 30. Uma semana, mais ou menos. Fazia pouco tempo. E aí tu não notou nenhum comportamento diferente do Andrei? Não, porque foi o período que eu mais estava em casa, que eu tinha feito essa cirurgia. Ele não tinha tido a oportunidade, né, Nick? Porque eu ficava sempre por isso em casa. que é interessante para que as pessoas entendam. Por isso que eu digo, aconteceu só aquela noite. Sim, tudo foi ali. Aí que tá, então... Foi naquela noite, e naquela noite... Fatídica. E ele, então, ele não tinha tido oportunidade, tu estava num período que tu estava mais... O Andrei me falaria. E o Andrei só morreu. Porque ele sabe que ele falaria. Porque o Andrei me falaria. E aí... Até porque ele ia mudar o comportamento. Sim, não, o Andrei me falaria. Ele talvez não falasse enquanto esse padrinho estivesse lá na casa. Ele ia mudar, ele ia Não, o Andrei falaria. Falaria? Falaria. Eu conheço muito bem o Andrei, ele falaria, por isso que ele matou o Andrei. Porque o Andrei era uma criança assim, ele tinha personalidade bem definida. Comunicativo. Eu e meus filhos, nós temos até hoje, né? Eu tenho os outros 2 mais velhos. A gente tem um relacionamento muito bom de confiança. Eu sempre disse para eles, né? Desde criança, assim, desde que comecei a educar eles, eu dizia, você sempre confia na mãe, a mãe sempre vai confiar em vocês. Se chegar alguém dizendo ou alguma outra coisa diferente, eu sempre vou acreditar em vocês. Então, nós temos uma cumplicidade entre nós, né? Então, eu sabia, o meu irmão sabia dessa cumplicidade, desse carinho, desse respeito que existia entre eu e meus filhos, e o Andrei me contaria, eu acreditaria no Andrei. Então, a única maneira de ele resolver o problema dele foi matar o Andrei. Meu Deus. Mas aí, só para a gente continuar entendendo esse dia. Aí tu saiu, tu foi nessa festa, foi pro aniversário, o Andrei ficou aguardando o padrinho, e aí foi o último momento que tu viu ele? Não, depois quando eu voltei, o Andrei ainda estava vivo. Aí tu voltou do aniversário e aí tu percebeu algum comportamento diferente dele? Aí só pra gente pegar esse gancho, aí tu voltou, tu foi no aniversário, Kátia, tu voltou por que horas mais ou menos? Eu saí de casa umas 5h30, acho que era, eu e a Andressa. Aí eu disse, filha, liga pro Andrei de volta pra ver se, porque como pra ver se ele gostava muito de ir com ela, de sair com ela, né? Eu falei, filha, liga pra ele pra ver se de repente o Andrei não mudou de ideia e quer ir. Porque como eu fui na escola buscar ela, eu tinha que passar na frente da minha casa de volta. Sim. Aí eu parava ali e ele entrava, né? Claro. E aí ela dizia, mas não tô conseguindo ligar, não tá dando certa ligação. Pro telefone fixo, né? Porque o celular, o Andrei tava de castigo, porque ele tava com as notas ruins. Sim. E aí eu disse, filho, não é pra te mexer no celular, pra te castigo do celular. Mas o fixo ele atenderia, né? Claro. Mas aí ela disse, mãe, não tô conseguindo falar com o Andrei. Eu disse, então vamos. Né? De repente ele tinha ido na quadra jogar bola, estava no banheiro. Tudo absolutamente daí tu começa a imaginar, tudo bem, né? Tudo bem. O programado era não ir, ele não ir, né?
Fomos para o aniversário. Daí voltamos, acho que era umas 11h25 da noite. Eu entrei no apartamento, um apartamento pequeno assim, a luz, dava para ver que a luz da TV do quarto estava ligada onde eles estavam deitados, né? Que era um quarto lá do outro. E eu bati, abri a porta, né? Tava só a luz da TV ligada, o Andrei na cama de cima de um triliche, que é mais alto que um beliche, e o meu irmão na cama de baixo. Aí o Andrei já me cumprimentou assim, ó, já batendo, né? E o meu irmão tava na cama de baixo, primeiro foi meu irmão. Meu irmão se apoiou assim no cotovelo e fez assim. Aí eu cumprimentei meu irmão assim, e o Andrei também fez na cama de cima. E aí, claro, isso aí foi fatos que depois eu percebi. Porque Sempre o Andrei assim. era uma criança que, quando Ele eu já iria me te receber receber com de uma abraço, forma ele sempre diferente. falava assim, ó, dá um Chegou! abraço, tô com saudade, mãe, me conta como é que foi o aniversário. Né? Ele era não uma falou criança, nada, não. ele ficou quietinho. Depois eu vi que ele estava acuado. Ele tava quietinho assim, ele tapado com um cobertor, e a TV tipo pra cá assim, ó. E aí eu falava com ele, tomou banho? E ele, já tomei banho. Então, ele não dava muita conversa para mim. E o meu irmão só dizia, tô com sono, quero dormir, amanhã eu tenho que acordar cedo, amanhã nós temos uma missão, né? Tu sentiu um desconforto ali. Eu senti que a minha presença estava incomodando o meu irmão. O Andrei quase não falou, né? Meu irmão. Aí eu E fico tu imaginando, cansada, e e quem normal. imaginaria, isso que eu ia Tá dizer. cansada, tu quer? A gente tá na Quantas vezes rotina. a gente chega do trabalho cansado e a gente dá aquela, abre ali a porta, dá uma espiadinha, vê que estão quietinho, E dá tudo certo. e tá tudo certo. Porque eu entrei para dar boa noite, eu ainda disse para eles, quando eu puxei a porta, eu pensei, amanhã eu vou mexer com o Andrei que não quis conversar comigo. Porque não era, claro, ele já não era, ali deu para ver que não era o comportamento dele, mas eu nunca imaginei que seria por isso. Eu imaginei que ele estava cansado, que ele estava com sono, já era 11 e pouco, no outro dia ele acordaria cedo, né? E o meu irmão disse assim, eu tô com sono, mas tem que acordar cedo. Eu disse, qualquer coisa vocês me chamam. Mas isso é um hábito que eu sempre dou boa noite e digo, né, qualquer coisa chama. Sim. Só que eu nunca imaginei que o meu irmão entraria no meu quarto gritando dali a 2 horas que tinha acontecido uma tragédia. E essa tragédia era a morte do André. Tá, mas ele não. Aí agora começa o desenrolar, né? Quando ele entrou, qual foi a tua reação? Tu viu aquilo, com certeza deve ter ficado assustado. Porque ele entrou no meu quarto, eu não ouvi barulho nenhum, ele entrou gritando, assim, eu só ouvi o barulho da porta, assim, que ele abriu rápido e gritou, Kátia, aconteceu uma tragédia. É aquilo que a gente... Tu acorda no susto, porque ele acordou e já saiu. E voltou pro quarto. Aí quando eu tô voltando, assim, eu entrei no quarto, o apartamento é pequeno, tava a cena, assim, era uma cena de filme de terror, assim, era sangue para tudo que é lado. O Andrei com um rasgo na cabeça, tapado até aqui assim, e o meu irmão falando, não sei o que aconteceu, acho que é uma bateria de celular que estourou, mas o meu celular tá ali, o Andrei tá de castigo do celular. Eu nem lembrava que existia celular, quanto mais que o Andrei tava de castigo. E ele falava assim, muito rápido, muito rápido. Aí minha filha estava junto, eu queria proteger, minha filha não queria que ela visse essa cena. Porque o Andrei, eu sabia que eu não tinha mais o que fazer. E eu queria entender, e as minhas pernas tremiam, assim, eu não conseguia entender o que era aquilo. Com certeza. É uma cena que tu te programa, né? Não. Não tem? Não tem. E não aí, tem explicação, a dor eu fui destapar o Andrei, assim, né? Porque estava tapado até aqui, ó. E meu irmão dizia assim, ó, Kátia, não mexe na cena não mexe no Andrei para não ter a cena do crime. Não mexe nele para não ter a cena do crime. Só que crime aquilo não fechava. Crime? Não era um crime, mas eu não parei para pensar na hora, entende? Na hora aquilo ali soou errado para mim, mas eu não estava conectando as coisas. Não estava entendendo. Não estava nem entendendo. A única coisa que eu tinha certeza é que meu filho estava morto. E aí, quando eu destapei os pés do Andrei, ele gritou, minha arma tá aqui. Eu nem lembrava que tinha arma. E a arma era sob a responsabilidade dele. É uma arma funcional, é uma pistola .40, que ele identificou como o som de uma bateria de celular estourando. Eu não sei se alguém que está nos ouvindo já ouviu a bateria de celular estourando, se é parecido com o barulho de um tiro de uma pistola .40. E o meu irmão, sendo um profissional de 30 e poucos anos na Brigada Militar, onde nós morávamos ali perto do Presídio Central, que agora é cadeia pública, acho que é o nome. Mas antes era Presídio Central. Nós morávamos perto da linha de tiro. Então, nós ouvíamos tiro o tempo todo. Nós nos criamos ouvindo tiro. Nosso pai era brigadiano, né? Então, ali tinha uma linha de tiro onde os brigadianos treinavam a dar os tiros. Bem perto da casa do meu irmão, mais perto da casa do meu irmão do que da minha. Então, ele sempre ouviu o tiro. Sim. Mas ele disse que confundiu com o barulho de uma bateria de celular. Mesmo ele declarando que nunca ouviu uma bateria de celular estourando. Tá, e aí eu sentei na cama e aí eu estava tonta, nervosa, não sabia o que fazer, eu queria tirar minha filha dali.
Nisso começou a chegar os colegas dele do Ministério Público, primeiro chegaram os colegas dele do Ministério Ele Público. tinha avisado Ele essas tra- pessoas, ele então. trabalhava- Ele Sim, avisou essas ele pessoas. avisou. Sim. Ele avisou. Daí chegaram primeiro, eu não liguei para ninguém nesse primeiro momento. Aí chegou o pessoal do Ministério Público, chegou o pessoal da Brigada Militar e depois o pessoal da perícia e a Polícia Civil, que daí eu não sei, porque eles usam tudo sim. camisa preta, eu não sei quem é. Sabia a farda, sabia que era da Brigada, e os colegas dele chegaram paisando. E aí começou a chegar um monte de gente e a gente não sabia o que fazer, não entendia muito, né? Eu queria proteger Imagina minha uma, filha. olha essa situação, né? E aí começaram a Mãe. chegar as pessoas, né? Para nos ajudar. Até porque a ficha tua foi demorar pra cair, né, cara? Foi. Porque não tem Eu como, levei né? muito tempo para entender. Só que daí, num determinado momento, assim, eles estavam, os peritos, a polícia, sei lá, estavam dentro do apartamento, pediram para mim se retirar, o pessoal se retirar. Eu não sei quem ficou lá dentro. E eu estava Ele não ficou, ele saiu Eu também. não sei, Tu não porque lembra? porque eu não fiquei, eu prestava Sim, atenção sim, na minha sim, filha sim. só, que a minha preocupação era com Claro. ela naquele momento. E o Anderson, teu filho mais velho, Ele não- chegou, ele estava trabalhando, ele veio do Ah, serviço. sim. Aí liberaram ele. Aí eu sabia que ele tinha mais amigos, mais pessoas que estavam acolhendo. A minha filha era muito, ela até hoje ela é mais quietinha, mais recolhida. Sim. E ela tinha 16 anos, veio o irmão que, como ela me Nossa. disse na hora, né? Mãe, eu perdi minhas duas pernas, mãe, eu não sei o que eu vou fazer de mim. Tadinha. E eu não sabia o que fazer, porque eu não tinha o que falar para ela, né? Porque, Não. que confortasse, porque nem eu estava conseguindo imaginar o que ia ser da Sim. minha que tava vida ali sem o acontecendo? Andrei. Não, até tu entendeu todo, a tua cabeça processar isso e a dor e Porque a menos perda de do 2 filho. horas meu filho estava vivo. Sim, te deu boa noite, Deu inclusive. boa noite. De uma forma diferente, mas te Mas deu deu, boa noite. Boa Né? noite. Não se queixou de dor de cabeça, não se queixou de dor de barriga, nada. Não teve nenhuma queixa assim que me pudesse levar a pensar alguma coisa. Então eu não tinha conclusão que tinha sido um suicídio, um assassinato, nada. Eu não sabia. Eu sabia a única coisa que o Andrei tinha morrido. E eu queria proteger minha filha, dela não sofrer, não tivesse visto, né? Sim. Tá, e aí nós ficamos no hall do apartamento, assim, do apartamento, e meu irmão ficou assim perto, e eu vi quando ele falou para umas pessoas, foi suicídio. O IGP já fez a perícia, mandou as fotos, e hoje em dia é tudo assim, manda as fotos, já foi concluído que foi um suicídio. Gente, aquilo ali me rasgou, porque eu pensava assim, ó, o André não tinha comportamento, da onde isso aí? Sabe que eu não conseguia Sim. assimilar, atentar pensar contra as a própria coisas, vida, sabe? né? Mas aquilo ali não fechava. A mesma coisa da fala que tinha sido um crime, não mexe na cena do crime, ou ele dizer que o Andrei tinha cometido suicídio também. Esse foi um ato falho, né? Não mexe na cena do crime. A psicologia Porque para ele era um crime, porque ele Claro. sabia que era um crime. E, Kátia, depois de tudo que passou, que a cabeça fica um pouco, né? Eu imagino que a cabeça não fica bem, né, até hoje, mas assim, que saiu aquela névoa de tudo que está acontecendo, tu consegue se atentar aos detalhes de como o teu irmão estava, como é que era o semblante dele? Sim. Porque depois, aí eu comecei a juntar as coisas, né? Porque Deus mora nos detalhes, né? Então, como diz um amigo nosso, né? Não existe crime perfeito, existe crime mal investigado. E esse foi totalmente mal investigado. E eu não acredito que seja por falta de capacidade profissional, eu acredito muito por corporativismo, porque as pessoas que viram o tiro, né? Um rasgo na cabeça e um furo pequeno, então se deduz, né? Que a bala entra pela frente. Quem comete suicídio não comete um suicídio por trás. E a pessoa, e quem é perito, isso é super A arma estava nas mãos do Andrei. Isso faz parte A arma estava nas mãos do Andrei. Isso é fácil de colocar, né? Não, mas nós aqui leiga, a gente não imagina. Mas aí, exatamente, né? Nós, apesar de hoje em dia eu tenho muito mais conhecimento, na época eu não tinha nada. Uma pistola .40, ela dá o tal do coice, chicote, acho que é alguma coisa assim que eles falam, né? Então a arma não poderia estar nas mãos do Andrei. O Andrei segurava o cano. O Andrei não poderia nem estar segurando esse cano. Essa arma tinha que estar em qualquer lugar, menos perto do corpo do Andrei. Aí é os detalhes que tu começou a montar a história. Fazer essa montagem. Porque aí foi tratado como não sabia o que era, né? Só que o Andrei faleceu. Tá. E o meu irmão ficava o tempo todo insinuando que tinha, falando ele que insinuando que era no suicídio, esse atentado à própria vida, que tinha atentado contra a própria vida. Sim, até porque estava só ele estava criando provas, ele não queria criar provas contra ele. Então ele queria responsabilizar o próprio Andrei. Claro. E aí as coisas foram indo, nós fomos, isso aí foi dia 30 de novembro, nós fomos para casa do meu outro irmão do bem, que eu digo, né, porque os nomes são parecidos. E aqui de Porto Alegre? Não, ele morava no Rio de Janeiro também.
Eu gosto de dizer o irmão do bem para não misturar. Como os nomes são parecidos, para as pessoas terem bem noção da diferença. Porque esse meu irmão do bem, sim, a gente é super amigos, a gente sempre foi muito próximo um do outro. O Andrei passava as férias de final de ano na casa dele. O Andrei estava organizando viajar para a casa desse meu irmão do bem, que também é padrinho do Anderson e da Andressa e do Andrei. Tá, aí o meu irmão, como morava no Rio de Janeiro, ele foi passar as festas o Natal conosco lá na casa desse meu irmão do bem. E nós estava tudo em luto, e aquilo, eu tentando proteger o Anderson e a Andressa, o outro irmão protegendo as filhas dele, e a gente tentando não fazer ele o sofrimento se tornar maior. E acredito eu que em mídia, todo mundo... Não, até naquele então momento, não, nada. porque o meu próprio irmão, na noite que o Andrei faleceu, ele chegou e disse assim para mim, Kátia, se alguém, ele falou bem assim, se alguém da imprensa te procurar, vamos pedir para não divulgar, Então, para preservar o Andrei. Pensou em tudo. Ele já pensou isso, para preservar o Andrei. Eu, naquele momento, eu estava vulnerável, onde me levava, eu ia. Porque ele Sim. sabia também tudo como funcionava, né? Ele sabia, porque ele sempre trabalhou na parte da inteligência. Com alguém que é experiente. Exato. Alguém que não é leigo. A única que era leiga ali era eu não sabia. E isso já era dezembro aí. Isso. Kátia, dezembro, olha, 2 meses depois. Não, um mês. Não, um mês. Um mês, que foi isso, 30 um mês de depois. Na 25 de Isso, dezembro, 24 de dezembro, né, para 25, ele estava em estado de festa. Ele e a ele família já dele. estava lá no Rio de Janeiro, Sim. tinha voltado para casa, tudo. Porque nós fomos para o Rio de Janeiro, ele disse assim, Kátia, ali voltando para o período dos 30 de novembro, ele disse, Kátia, tu não vai nem precisar depor, que eu conversei com o delegado, por tu ser a mãe do Andrei, tu ter visto toda a cena, tu e a Andressa, eu vou fazer o possível para vocês nem depor, porque já está concluído que é suicídio. E aí, naquelas alturas, é uma coisa que eu me culpo, porque eu pensei assim, eu quero proteger meu irmão, né? Aí tu chegou a ler laudos? Não, Nada. é tudo verbalizado por ele. Mas como é que... Ele não era uma pessoa suspeita para mim até então. Era uma pessoa que eu confiava, um profissional da área, né? Então eu confiava nele. Claro. Estava se sentindo segura. Até então, o comportamento é absolutamente normal. Eu pensei assim, ó, ele é um brigadiano, ele entende da lei, entende das coisas. Então ele tá fazendo e está, inclusive, me poupando. Te preservando, tá né? Na hora tu devia, na tua cabeça, hora, eu estava até ao contrário, achando que daquela mistura de dor e tudo, com certeza. Aí nós fomos para o Rio de Janeiro para passar, não para passar as festas de final de ano, porque eu queria estar com o meu irmão do bem, que a gente sempre se dá muito bem, né? Eu queria estar protegida, acolhida. Fomos para lá. E ele e o meu irmão, o réu, ele ficou no meu apartamento, enquanto nós fomos para lá. E aí, naqueles períodos, porque assim, o Andrei faleceu numa quarta. Na quinta, sexta, sábado e domingo, o pessoal foi para lá para pintar o apartamento, arrumar. No sábado, eu fui para limpar o apartamento. E nós voltamos para casa, aí nós estávamos na casa de um outro amigo nosso em comum. Nessa casa, ele queria dançar, ele queria fazer churrasco, ele tava assim... Tocou vida, a vida segue. Sim, até porque, resolvido, meninas, tudo não resolvido. sei se eu posso falar isso, mas vou falar, por conta e risco, até porque naquele momento o inquérito estava concluído. Para ele era festejo. E na mente dele... Na mente estava tudo certo. Tá tudo resolvido. Então, aí ele queria fazer festa, queria fazer churrasco, aí teve o campeonato o Grêmio estava disputando, ele queria organizar churrasco, eu falei, não. E tu em luto total, tu ia... Fazia uma semana que o Andrei tinha morrido, eu falei, não, a gente vai ver o jogo em homenagem até ao próprio Andrei, mas não temos como comemorar nada. Mas só que eu não conseguia falar com essa eu dizia, não. O algoz sempre foi perturbado, né? Sim. Aí depois apareceram, né, as coisas dele. Isso eu ia, agora não sei também, se já cabe, É que a gente tem tanta coisa para perguntar. Minha preocupação é o tempo. Não, vamos ter que passar um pouquinho, né, Guris? A minha preocupação é a gente cuidar o tempo para que a gente consiga ter esse desfecho da melhor forma, que tu possa, de fato, esclarecer, nos contar. Em que momento tu virou essa chavezinha e pensou, opa, tem alguma coisa errada aí? Porque é importante a gente dar essa aspa. O inquérito já tinha sido concluído, é isso? Não. Estava tudo em aberto. Meu irmão que dizia que tinha sido concluído. Não, ele que falava que estava tudo ok. Tinha sido. Não. Em que momento que foi essa... Aí, quando eu voltei em janeiro, início de janeiro, dia 1º de janeiro, passou o final de ano, porque ele queria ir para Copacabana ver os fogos. Eu falei, não, a gente não tá em festa. Imagina. A gente tá em luto. A gente tá de luto. Hello. E aí eu disse, não, nós vamos voltar para Porto Alegre. Aí o Anderson, minha filha, ficou lá. E nós voltamos a Porto Alegre, aí o Anderson. E aí, na época, eu namorava um rapaz. E ele disse assim, Kátia, vamos sair para comer uma coisa e tal, né? Tá, daí nós saímos para comer. E ele disse assim, Kátia, tu acredita que o Andrei tenha cometido suicídio? E a pergunta dele foi bem essa. E quando ele perguntou, Gurias, parece que abriu, eu sempre digo assim, parece que abriu uma cortina. Aí tu começou a pensar. Anjinhos e eu disse para ele, eu olhei para ele, chorei e falei,
Não, foi meu irmão que matou o Andrei. Tu disse, mas tu disse isso sem pensar? Sem pensar. Ele falou, a pergunta dele foi assim, Kátia, tu acredita que o Andrei tenha cometido suicídio? E eu acho que como eu fiquei no momento mais, baixou um pouco a adrenalina, eu disse, não, foi meu irmão que matou o Andrei. E aí eu comecei a chorar e disse, meu Deus, quem é que vai acreditar em mim? E aí ele disse, Kátia, então eu vou te falar, se tu tá me dizendo isso, eu não sabia... Eu também acho. Ele disse, eu não sabia como te dizer, porque nós tínhamos pouco tempo de namoro, então eu ia acreditar muito mais no meu irmão do que nele, né? Com certeza. Mas aí ele disse, Kátia, na noite que aconteceu o crime, ele estava lá no apartamento, né, porque estava cheio de gente, e isolaram o quarto lá, e ele disse que o brigadiano falou assim, eu quero ver esse tenente se justificar, porque esse menino não cometeu suicídio. E aí ele guardou aquilo para ele, e um outro policial da Polícia Civil também ouviu, e que depois, mais tarde, 6 meses depois, numa sessão de terapia, minha filha lembrou, disse, mãe, eu lembro quando um brigadiano falou também a mesma coisa. Então, foram 2 autoridades falando, né, da Brigada Militar e da Polícia Civil. Então, ali no início de janeiro, eu disse, bom, o Andrei eu já perdi. Ali, a Kátia, que sofria, que estava sofrendo, se transformou no que eu sou hoje. Eu não deixo de sofrer pela perda do meu filho. Claro. Mas eu disse, eu vou fazer essa Renasceu minha dor. o Fênix. Eu vou fazer a luta. A minha motivação todos os dias vai ser pelo amor que eu tenho pelo Andrei e eu vou provar que foi meu irmão. Buscar a verdade, buscar a né? verdade. Eu acho que é justiça. É importante a gente falar isso, né? A gente tá relatando a tua história, mas por óbvio, a gente ainda precisa aguardar ali o dia 27, mas ainda assim tu busca a tua verdade. fala, a tua voz, é pela verdade. Né? Eu não é ódio, não é vingança. Isso é importante falar. É justiça. Claro que eu tenho dificuldade quando eu digo justiça, né? Porque a justiça seria uma vida pela outra, mas o meu irmão ser condenado, para mim, é a justiça sendo feita. Eu tenho, desde o momento, desde aquela hora que eu disse que foi meu irmão, eu sabia que qualquer coisa que eu viesse a fazer, não traria o Andrei de volta. Mas eu tenho que honrar o meu filho, honrar os irmãos dele, né, do Andrei, e eu como mãe devo isso ao Andrei, porque muitas vezes eu vejo que eu me sinto falha, né? Mesmo não sendo uma responsabilidade minha, eu falhei. A sensação de reparar, né? É que a mãe sempre se sente culpada. O instinto da gente proteger. Que não deveria, né, Kátia? Mas a gente, só nós sabemos, enquanto mãe, o amor maior do mundo que nós temos. É de mãe. Na verdade, a coisa pior que eu acredito piamente que pode acontecer nessa terra é a perda de um filho, né? Todas as outras pessoas que morrem, porque a gente sabe que a finitude ela não é uma possibilidade, ela é uma certeza. A gente se recupera. Agora, um filho que a gente concebe, só uma mãe entende, e a gente nem pode se arriscar a dizer que entende a tua dor, porque também a gente seria leviana em falar isso, porque essa dor é uma dor que ela é incomensurável, assim, né? Não tem como mensurar isso, mas a gente sabe que não é só uma mãe também que tem uma força para continuar pelos outros filhos, aquilo que nós estávamos falando nos bastidores. E essa tua luta, essa coragem, essa coragem de permanecer, né? Exato, essa coragem que tu teve. Nos falta palavras, né, Nick? Exato, de transformar essa dor em luta, indo contra tudo, contra os teus próprios sentimentos, porque a gente é o irmão, mas alguém da família. Que até então ela tinha como irmão, né? Uma pessoa querida, né? Uma pessoa que, com certeza, tu tinha histórias com teu irmão, lembranças positivas do teu irmão, então... Mas ali, nessa parte de vínculo familiar com ele, eu gosto também de deixar bem claro. Eu uso a palavra irmão, mas não que eu tenha sentimento de irmão. Como tu falou, o amor maior no mundo é de mãe para filho, de pai para filho. Né? Então, o irmão, eu não tenho sentimento. E ainda eu acredito que o amor de mãe não é igual ao amor de pai. Desculpe os pais, porque mãe é mãe, né? Eu conheço o meu amor de mãe. Então, o meu amor de mãe... Então, em relação ao meu irmão, eu não tenho sentimento nenhum por ele. Né? E o que eu digo, quando eu digo irmão, é também para servir de exemplo às pessoas. As pessoas entenderem quem é ele nessa história, né? E também servir de alerta para as pessoas que o bandido está na nossa família. Principalmente com criança. Né? Isso é dito, né? Principalmente violência sexual. Exato. Normalmente é os próximos. O problema está em quem está em casa. Então, eu não perdi o irmão, eu perdi um filho. Quem perdeu o irmão foram o Anderson e a Andressa. Eu perdi o meu filho. Sim.
Porque independente se ele fosse meu irmão, se ele não fosse qualquer outra pessoa, eu estou em busca do assassino do meu filho. Uhum. Né? Então, é uma luta difícil, muitas vezes o IGP nos negava informações, teve um período que o IGP não queria mais nos receber no Mas Instituto aí Geral vocês de Perícia. pediram, só para gente, para todo mundo entender também quem nos assiste. Aí depois que tu teve esse insight, que tu teve essa, enfim, esse teu sentimento, né? Essa sensação de tem coisa errada aí vocês buscaram abrir o processo não estava fechado. Como é que foi Não, o essa processo reviravolta? não estava concluído porque não tinha nem as perícias. Eles não tinham interesse em fazer até hoje, né? Sim. Porque no momento que fosse reconhecido que não tinha sido um suicídio, pelas falhas grotescas da perícia, ali existia coisa errada. Mas ainda não tinha esse fechamento. Não, Por isso que deu andamento com outro... Não tinha sido concluído. E aí nós ia de manhã buscar o resultado das perícias, aí eles falavam, não, só amanhã de tarde. Aí no outro dia o Luciano falava, Kátia, amanhã nós vamos lá, vamos. Aí eu chegava lá, porque só tal dia que vai abrir esse setor. Aí um dia nós chegamos lá e disse, tem 4 perícias prontas. Bom, são 8, ela disse para nós. Uhum. Aí um dia uma delegada disse para nós, olha, eu tenho 64 casos para resolver. E eu disse, eu tive um filho que foi assassinado e eu vou em busca desse meu filho. Teve um delegado... Essas pessoas estão nesses postos de trabalho que não tem o mínimo de sensibilidade. Um dia um delegado disse para mim assim, se eu fosse tu, bem assim como, fosse tu, parava de investigar, senão tu pode ser acusado de ter matado teu filho. Eu disse, não, doutor, eu não matei meu filho. Então, por várias vezes, eles tentavam me ameaçar de um jeito ou outro, né? E teve momentos que tu sentiu medo? Tu pensou, não, vou desistir? Não, de desistir eu não pensei em nenhum momento. Deus, né, Kátia? Não, eu nunca pensei. Eu disse assim, eu tinha medo de morrer. De perder a vida no meio dessa busca e não chegar onde nós chegamos hoje. Aí, quando chegou um tempo ali que eu vi que as coisas estavam bem encaminhadas, eu até dizia, bom, agora eu não tenho medo nem da morte. E aí, como é que foi o comportamento dele no momento que tu começou a... Ele se isolou, não falou mais comigo. Aí, inclusive... Ele já tinha voltado aí para o Rio de Janeiro. Já voltou, porque ele disse que não conseguia ficar aqui no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, porque eu não queria mais falar com ele. Porque então, quando tudo aconteceu, nós tínhamos que fingir que nós estava tudo bem, né? Que estava acreditando naquela história dele de suicídio. Porque eu tinha medo que ele me matasse meus filhos e as pessoas que estavam comigo nessa luta. Uma pessoa que faz isso aí, desculpa te dizer, né, Kátia? Ele pode fazer qualquer negócio, né? Tanto é que outras pessoas que foram vítimas dele me procuraram e disseram, Kátia, teu irmão fez isso e isso comigo, fez com a minha filha, mas eu não posso testemunhar, porque se ele fez isso com teu filho, na casa dele, o que ele não faz comigo? Essa questão da violência sexual, em que momento surgiu essa desconfiança? Surgiu porque começaram a aparecer pessoas relatando fatos que foram aceitos pelo Ministério Público, eu acho que é assim que fala, né? Que de prestar depoimento, já está no processo. Sim, fizeram os seus relatos. Isso. Né? E aí depois as pessoas me procuravam e diziam, Kátia, o teu irmão assediou fulana. Aí eu dizia, Marcos, que é o doutor Marcos Vinícius Barros, né? Que é o advogado. Eu falava, Marcos, me falaram isso. Kátia, nós temos que materializar essas provas. E aí tivemos a sorte, né, com todo o respeito a essas 2 pessoas que eu tenho maior gratidão, que foram vítimas do meu irmão quando era adolescente, crianças da idade do Andrei, prestaram depoimento, foi acolhido o depoimento deles, eles serviram como testemunha, então que daí deu pelo suicídio, pelo estupro. Então meu irmão, ele se tornou réu em 2020 pelo assassinato, pela violência sexual? E não, pelo assassinato em 2020. E aí, 2021, pelo estupro. Então, aí entrou também nessa história, por isso que eu conheci muita gente do bem. Entrou a doutora Lucilena Calegari, a promotora que eu acho... Eu sempre me emociono. Um beijo para ela, que é minha amiga também. Um beijo para a doutora Lúcia. Eu tenho um carinho muito... Acolhendo mulheres. Ela foi uma pessoa que me acolheu e eu me emociono sempre quando eu falo dela, porque eu acho que se ela não tivesse me dado ouvidos, hoje não estaria aqui. E ela vai ser a promotora do... Vai, ela é a promotora. É a promotora do cara. Eu me emociono muito quando eu penso nela, porque ela é mãe e ela me entendeu. E não é porque eu sou a mãe do Andrei, ela entendeu pelo profissionalismo dela, ao ser humano que ela é, né? Deus coloca os anjos também, né? Porque um outro promotor queria me acusar. Ele disse que eu poderia ser acusada também. Sim, porque aí fica tudo... E tanta mãe mesmo que realmente faz, né? Não defendendo, mas às vezes, né? Uma coisa assim, sempre um crime que acontece dentro de casa,
Por isso que é uma investigação, porque até para uma pessoa que tem um infarto, né, precisa às vezes, né, fazer, Porque a gente não enfim, sabe o que se autópsia, não passa sabe o naquele que se ambiente, passa né, naquele ambiente, familiar. Tu né? não tem não tem os olhos ali dentro, voltados ali para tu entender. Mas como o que eu curiosa, Kati, e de repente todas as pessoas que acompanharam o caso todo também, agora tu esclareceu bem, como que tu conseguiu juntar essas peças de imaginar assim, ó, que ele sofreu uma violência sexual, o Andrei, e por conta dessa violência que o teu irmão, né, só para o pessoal entender, tirou a vida dele. Porque o Andrei era uma criança muito falante. Andrei, eu não teria outro motivo para ele matar o Andrei Sim. se não fosse por isso. Não fosse Porque uma acusação. nesse período que a gente começou a fazer nossa investigação, digo caseira, né? Porque nós não tínhamos recurso nenhum, daí nós ia atrás. Sim. Porque daí eu pensei, bom, alguma coisa aconteceu. O que aconteceu? Bom, aí as pessoas começaram, né? Eu comecei a tentar conversar com as pessoas que foram no velório, coisas do nosso ciclo de amizade. E aí as pessoas começaram a levantar alguns assuntos que se relacionavam a isso. E eu disse, não, então só pode ter sido por isso, né? Sim, claro. Não teria outro motivo. E aí, porque assim, ó, o Andrei não ia se sujeitar à chantagem do meu irmão. Ah, eu vou te dar tanto e tu vai ficar quieto. Ou eu vou matar tua mãe, teu irmão, se tu contar. Então, eu acredito muito que o Andrei não teve a oportunidade de me contar. Tanto é que o tiro é na nuca do Andrei. Então, pode ser que o Andrei estivesse descendo do beliche, da triliche, quando levou o tiro. Para contar, inclusive, né? O julgamento... Porque o tiro deu num horário, a perícia constata, né, o óbito do Andrei em um horário, e o meu irmão entrou no meu quarto chamando outro horário. Então, ele teve tempo para mexer no corpo do Andrei. Tanto é que eu vi a arma, meu irmão e a Andressa, declaramos em depoimento que o Andrei segurava o cano da pistola. Os policiais militares do Ministério Público que foram lá em casa declararam que a pistola estava em cima do travesseiro do Andrei e o IGP lauda ao manusearmos o cadáver encontramos uma pistola sobre o peito dele. Então, ali só a pistola teve em 3 lugares. Essa perícia ela tinha que ser feita de uma forma muito minuciosa. E eu penso, mas vamos um pouquinho mais. Teve um outro detalhe bem importante que eu quero falar. Que quando eu voltei, quando alguém falece, as pessoas têm o hábito de esconder as roupas, guardar para não fazer as lembranças. E eu disse, eu não quero que ninguém mexa nas coisas do Andrei, que eu vou fazer, para quem que eu vou doar as coisas do Andrei. Daí doei para os colegas dele, doei e tal. E aí meu irmão disse assim, Kátia, se tu quiser me dar as cuecas do Andrei, eu aceito. E ele ficou com todas as cuecas do Andrei. Perturbado. Gente, é muito perturbador. Na hora eu não me dei conta, porque eu estava muito... Tava nervosa, imagina. E não serviria nele a cueca. Não, aí que tá. Não tem nem a mínima explicação. Ou para doar para alguém que ele tem filhas mulheres, disse, né? Serve em mim, Kátia, eu posso usar. E outra que ele tem filhas mulheres. Imagina que serve uma cueca de um menino de 12 anos E aí no depoimento ele disse que eu doei porque era hábito da família. Mentira. Gente, não, mas isso a justiça com certeza, a gente acredita, eu acredito muito no poder divino, nisso também. Mas o que tu espera, Kátia? Dia 27 agora. É isso que a gente precisa agora. Agora não vai ser marcado, vai ser apenas um alívio, né? Porque eu vou continuar sem o Andrei, né? Mas eu acho que eu devo muito, muito, muito. Eu vou dizer, o que significa para ti a justiça sendo feita, agora no dia 27 de honrar outubro? O nome do meu filho, que toda essa luta, eu sempre acreditei na justiça divina, essa eu não duvido. Também. E eu tenho que acreditar na justiça do homem, porque senão não teria significativo. Sim. Toda essa minha luta. É a minha luta. Então, e para mostrar também para as pessoas que a gente, como mãe, a gente tem muita força. Quando eu ouço, às vezes, as pessoas falam assim, Kátia, fosse comigo, eu não sei se eu faria isso. Eu, há 8 anos atrás, 9 anos atrás, eu não imaginaria que eu teria toda essa determinação, toda essa força. O amor pelo meu filho, eu sempre tive certeza, mas eu também não. Sim. Então, assim, que as mães se encorajem, falem, em frente. É muito difícil, porque a gente é muito desacreditada, mesmo tendo todo esse cenário todo, eu fui muitas vezes desacreditada. A gente é julgada por mães, julgada por órgãos, mas eu tenho uma certeza, o Andrei ia me contar. E o Andrei foi assassinado. Não, até eu conhecendo a história dele antes ouvindo, com certeza ele te contaria. Eu não tenho nem dúvida. E olha que eu não convivi com o Andrei. Com certeza ele contaria isso, eu não tenho a menor dúvida. Então, eu quero que a minha dor
A partida do Andrei, como eu digo, o Andrei me ensina todos os dias, né? Me ensinou em vida e continua me ensinando. Então, que a partida dele tenha um motivo assim que proteja outras crianças, outros Andreis e outras Kátia, outras famílias. Eu acho que é importante a gente destacar aqui que quando entra a questão da violência sexual, esse não é um caso isolado. Não. É um caso que acontece... inclusive corriqueiro. Corriqueiro que acontece em muitas famílias, né? O que tu diria? O que tu acha que tu poderia estar falando para essas mães agora que nos assistem, esses pais, enfim, como um aprendizado? Que acreditem nos seus filhos, tenham um bom relacionamento, né? E não, eu também, que nem eu digo, às vezes eu me sinto que eu não protegi o Andrei direito, mas... Porque é o sentimento de culpa, né? A mãe tem essa tendência a se culpar. O fato de eu saber que o Andrei ia me contar, prova o quanto a gente se confiava no outro. Sim. Né? Então, assim, confie nos seus filhos, acredite nos filhos, né? Se encorajem, enfrentem. É difícil, é difícil. Porque nós somos tratados como ser frágil, nós não somos. O título de mãe nos dá muita força. Às vezes, quando eu estou muito triste, assim, que eu acho que eu estou meio que fraquejando, eu lembro, eu sou a mãe do Andrei. Eu devo isso ao Andrei. Quem sofreu maior foi meu filho que perdeu a vida. Eu vou levantar daqui, vou chorando, guardo o choro no estojo e vou. Foi o que eu fiz muitas vezes assim, Andressa. Eu tinha que sair, e agora, quando eu estou num momento mais delicado, eu digo, eu estou num momento mais frágil, e é um momento, parece que eu estou mais valente. Né? Eu não tenho o Andrei há muito tempo. Eu sinto saudade do cheiro dele, mas eu mantenho o Andrei muito dentro de mim. E ele vai estar comigo sempre. Sempre. Então, eu digo que a luta sirva de exemplo a outras mães, se encorajar. E uma coisa que eu quero te perguntar, Kátia, até a gente, de repente, passa um pouquinho do programa hoje, porque a história realmente ela tem vários desfechos e as pessoas querem um pouquinho... Esse já é o excedente. Esse já é o excedente. O desfecho que a gente quer saber, assim, como que ficou depois de toda essa luta que perdura até os dias de hoje, desde 2016, como é que ficou a família, o outro lado dos irmãos, né? Tu já disseste que os pais não estão mais aqui, mas os outros irmãos, alguém ficou contra ti, não acreditando, achando que não? Não. Ou tá todo mundo junto nessa luta. Causa. E ele ficou isolado. Ele se isolou. Não, ele que se isolou. Porque ele disse que eu não queria mais falar com ele, porque eu tinha medo no início. E aí ele disse que, eu tô muito triste que a Kátia não quer falar comigo. Ele não ficou triste porque o Andrei morreu na tese dele, né? Ele disse que ele estava muito triste porque eu não queria falar com ele, porque eu tinha medo dele no início, né? De medo dele tentar com a minha vida e eu não consegui chegar onde eu cheguei hoje, não onde eu morrer. Então, assim, a família toda, nós somos entre 5 irmãos, né? Então, sobrou eu e mais 3. A gente se dá bem, a gente se visita, eles acreditam na verdade. A própria família da esposa dele não fala com eles. Eles são do nosso lado, como eu digo. Eles estão apoiando a nossa causa. Então, eles ficaram isolados mesmo. E a esposa dele, abrindo um outro parênteses, mesmo que já passou o tempo, também é um outro fator importante. Ela foi enteada dele. A esposa dele foi enteada dele. Que isso só que foi a perturbação sabido. Normalmente ela vem desde a infância, né? Ela só potencializa. Isso só Ninguém foi sabido vira depois, perturbado, né? A pessoa já é perturbada, né? Ela não vira perturbada nesses casos, né? Ela já é um serzinho já diferente. E aí, se a gente vai fazer, claro, isso a justiça vai dizer, né? A gente acredita, né? Como tu falou, a gente tem que acreditar na justiça, porque senão as lutas dessas mães todas não... Né? Aí a gente... Cai por terra. Cai por terra. Mas, analisando toda essa história, o quanto ele já devia ter esse comportamento. E vem se safando. É bem essa palavra, vem se safando, talvez pelo cargo que ocupava, pela posição, pela postura, pela forma em que ele articulava. Ele é muito articulado. E ele era assim, padrinho dos meus filhos, padrinho de outros sobrinhos, padrinho de casamento. Ele era muito bem visto na sociedade, né? Tanto profissional quanto família. E claro que essas testemunhas que fizeram os relatos que estão no processo contra ele são tudo de violência sexual. Sim. Meninos, meninas... É um rapaz, que hoje é um homem, né? Na época tinha a idade do Andrei, a cena era muito parecida com o Andrei, envolvia revólver, muito parecido com a cena do Andrei. Para mim, eu acho que foi um dos depoimentos mais difíceis, porque eu... eu imaginei mais ou menos o que aconteceu com o Andrei, né? Só que o Andrei acabou perdendo a vida. E ele também tinha a mesma idade. Mesma idade do Andrei. Gente. Regular com o André. E a outra é uma menina que Kátia, estamos contigo no dia 27 de outubro, infelizmente, o nosso horário acabou.
a gente sabe que essa história não acaba aí, Não. vai lá dia 27 de outubro, então a gente vai estar na torcida mesmo. A gente pode estar lá, inclusive, né? Na torcida, Kátia? para Júri popular. que essa Júri justiça popular. seja feita. A gente agradece imensamente Eu que agradeço, pessoal, a oportunidade de poder divulgar o caso Andrei Goulart. tu ter vindo aqui, abrir o teu coração. A gente sabe que nós somos mães, a gente sabe o quanto é sensível, o quanto a dor, por mais que a gente saiba que a tua vida tem que continuar, tu tem que ser feliz. Até né, pelos pelo outros Andrei, 2 filhos, né? Porque, exato, tu tem mais 2 filhos, então a gente não pode querer que tu viva, por mais que tu vai ter sempre, viver sempre com essa dor e com esse luto, mas tu tem que continuar, tu tem que erguer a cabeça, buscar justiça pelo Andrei, porque eu tenho certeza que onde quer que ele esteja, ele vai estar querendo te ver feliz, ele vai estar querendo te ver bem, que tu tenha força, continue essa mulher com força para tu cuidar dos teus filhos, continuar sendo essa mãezona, e aonde quer que ele esteja, ele vai estar aí, olhando e zelando por ti, e se Deus quiser, que a gente acredita, a gente tem fé, que tudo acabe bem, né, da melhor forma. Eu e o Andrei agradecemos. E tu acredita que um dia tu vai reencontrá-lo e dar um abraço? Vou. E o que vai seria a primeira coisa assim que tu ia Tu fazer? falaria? Eu pedia perdão a ele. Perdão por não ter conseguido proteger ele. E a segunda coisa é dizer que eu amo muito, muito, muito ele. Que mesmo essa nossa distância, né? Física, esse amor cada dia aumenta mais. Então seriam as 2 coisas que eu diria pro Andrei. Perdão por não ter conseguido proteger ele e dizer o quanto eu amo ele. Que tudo isso que eu faço é por amor que eu tenho a ele. e a gente fica só mais um pouquinho assim, Kátia, a gente quer te dar um abraço, e eu acho que a mensagem também que fica, Nick, é que a gente aqui, né, fisicamente, a gente precisa dar valor sempre, porque a gente nunca sabe o último momento com ninguém. Então, às vezes, a gente fica se apegando a coisinhas do dia a dia. E eu tenho certeza que a Kátia entende isso, e hoje ela vê isso, né, olhando para os outros 2 filhos, entender que cada momento é precioso, porque a gente nunca sabe quando é a despedida. Nem que seja só a despedida física, né? Então, a gente vai te dar um abraço por nós, e que a gente com esse anjinho e esse júri, com certeza. Eu não digo justiça, Sinta-se abraçada por como todos. tu mesmo falou, né, Todos, Kátia? todas. Uma vida não substitui, assim, mas pelo menos uma parte da justiça, né? Obrigada, muito obrigada. Gente, ficamos por aqui, quebramos aqui completamente o protocolo. Fica aqui no meio, fica aqui no meio. A gente encerra mais esse domingo, né? Com essa história emocionante da Kátia, emocionante. E que eu acho que o que também fica, não se calem jamais. E se alguma coisa disser ali no fundo do teu coração que merece a luta, vai em frente e não desiste nunca. Firme. Beijo, gente. Até a próxima. Fiquem com Deus. Eu e o Andrei agradecemos.